Misericórdia. Vamos abrir a palavra de Deus, meus amados, na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, e concentrarmos a nossa atenção nos versos 19 a 30 dessa carta. Carta de Paulo aos Filipenses. Hoje eu gostaria de fechar o ciclo de orientações quanto à liderança da igreja. Nós tivemos nesses últimos domingos, meses, um processo de eleição, de escolha de oficiais. Oramos por isso, fomos buscar na palavra de Deus as orientações devidas. No domingo passado nós tivemos a ordenação e instalação desses oficiais em seus ofícios. No momento da ordenação, esses homens puderam se comprometer diante de Deus, professando o seu compromisso de conduzir a igreja no temor do Senhor, tanto presbíteros como diáconos. A igreja também prometeu honrar essas pessoas. Domingo também passado nós pregamos sobre o 5º mandamento, que fala do princípio de autoridade que Deus estabeleceu e como aqueles que estão debaixo de autoridade deveriam lidar com essas autoridades e como as autoridades tinham responsabilidade de prover, de cuidar, de guiar na reta justiça aqueles que Deus lhes confiou. E eu gostaria de fechar então esse ciclo com essa mensagem, aplicando o princípio do 5º mandamento à vida da igreja. Uma carta de Paulo aos Filipenses, uma carta de gratidão e uma carta de recomendação para que a igreja honre a determinados obreiros, que Paulo vai citar aqui, que nós vamos ver na orientação da carta. Capítulo 2 de Filipenses, a partir do verso 19 até o verso 30, Paulo e seus companheiros Timóteo e Epafrodito. Diz lá o texto no verso 19: espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também ao receber notícias de vocês, porque não tenho ninguém com esse mesmo sentimento e que se preocupe tão sinceramente por vocês. Todos os outros buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Quanto a Timóteo, vocês conhecem o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como um filho trabalha ao lado do pai. Portanto, este é quem espero enviar, tão logo eu saiba como vai ficar a minha situação. Mas confio no Senhor que também eu mesmo, em breve, irei até aí. No entanto, julguei necessário enviar-lhe também Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e da parte de vocês, mensageiro e auxiliar nas minhas necessidades. Ele tinha muita saudade de todos vocês e estava angustiado, porque vocês ficaram sabendo que ele adoeceu. De fato, adoeceu e estava à beira da morte. Mas Deus se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo novamente, vocês fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. Recebam-no, pois no Senhor, com toda alegria, e honrem sempre os que são como ele, porque por causa da obra de Cristo, ele quase morreu, arriscando a própria vida para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar pessoalmente. Vamos orar ao Senhor, nos colocar diante do Pai, buscando a sua assistência e orientação nesse momento. Deus querido, Pai de amor e misericórdia,
O nosso coração se alegra em estar em Tua presença, Senhor. O nosso coração se alegra em nos reunirmos com a Tua igreja, o Teu corpo, os nossos irmãos, para juntos bendizermos o Senhor, para juntos buscarmos a Tua face, para juntos falar dos Teus louvores, da Tua grandeza, para juntos poder entoar cânticos de júbilo, exaltando o Teu poder, Tua bondade, Tua graça, Tua misericórdia. É tão bom saber que podemos nos achegar diante de Ti, ó Deus. É tão bom saber que somos acolhidos na Tua presença por causa de Cristo Jesus. É tão bom saber que pecadores como nós têm acesso ao Deus Santo e soberano, o Deus invisível, o Deus inefável, o Deus excelso, o Deus do universo. Louvado seja o Teu nome pelo Teu amor, por Tua misericórdia e graça, que não desistiu de nós, Senhor. Muito obrigado por isso. E nesse momento, quando nós nos deparamos com a Tua palavra, nós clamamos ao Senhor que use de graça e misericórdia e abra o entendimento, abra o nosso coração e aplique essas verdades à nossa vida. Nos faça, Senhor Deus, viver de acordo com a Tua palavra. Opera em nosso coração, pelo Teu Espírito, santidade e crescimento espiritual. Nos faça, Senhor Deus, Te conhecer mais de perto. Nos faça, Senhor Deus, andar contigo em comunhão. Nos faça, Senhor Deus, ter momentos bons, devocionais em Tua presença, onde sentimos a graça do Senhor sobre nossas vidas. Tira de nós, Senhor Deus, as nossas imperfeições e pecados. Nos faça ser parecidos com o Teu Filho Jesus a cada dia. E desde já nós agradecemos pela Tua bondade, pela ação do Espírito em nosso coração, que não desiste da gente. Obrigado por isso. Fala ao nosso coração, abre nosso entendimento, comunica essas verdades a cada vida aqui presente e a cada uma daquelas pessoas que nos acompanham. Que a Tua palavra nos traga conforto, ânimo, incentivo para vivermos a nossa vida para o Teu inteiro agrado. É o que nós Te pedimos em oração, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor Deus. Recebam-no, pois, no Senhor, com toda a alegria, e honrem sempre a homens como estes. Paulo se referindo a Timóteo e a Epafrodito. E justifica dizendo, porque por causa da obra de Cristo, ele quase morreu, arriscando a própria vida, para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar pessoalmente. Honrar a homens. Isso é bíblico, né? É lícito. Por qual razão se faz isso? Por que conceder honra a alguém? Primeiro e antes de tudo, porque a Bíblia diz isso. Paulo orientou Timóteo a ensinar a igreja em Éfeso a considerar merecedor de duplicadas honras os presbíteros que presidem bem a igreja. E ele diz especialmente aqueles que se afadigam na palavra e no ensino. 1 Timóteo capítulo 5, verso 17. E eis aqui algo muito importante. A igreja saber honrar os seus líderes, aplicando o princípio do 5º mandamento à vida prática da igreja. Eu lembro que no período que eu estou aqui, 15 anos, a igreja concedeu a 2 presbíteros essa honra, a emerência, é um título honorífero, um título de reconhecimento, de honra. O presbítero Josimar Henrique, que já partiu para a glória, o presbítero Eudes, que está conosco e ainda labuta no nosso meio, foram homens que serviram a igreja por muitos anos, dedicação de vida ao ministério do Senhor. E é tão bom a gente poder reconhecer isso, conceder às pessoas a honra devida, como o apóstolo Paulo aqui está orientando a igreja. Esse título de emerência, de honra,
antes de tudo, não é um título de aposentadoria. Não é? A emerência, diz a definição, que é um título de reconhecimento e de honra conferido a pessoas que se destacaram em suas atividades ou acadêmicas ou religiosas e que desenvolveram suas funções durante longos anos com singularidade e por isso lhe é conferido a honra de poderem continuar suas atividades por terem marcada experiência e prestígio. Essa é a definição que aparece para essa honra que no meio da nossa denominação é atribuída pela igreja a pessoas que serviram por longos tempos a igreja. E como sempre eu tenho feito aqui, nas ocasiões de decisões e escolhas de liderança, a gente gosta sempre de aproveitar o momento para instruir a igreja sobre o assunto de honrar seus líderes. Como vimos domingo passado na exposição do 5º mandamento, o princípio de autoridade foi criado por Deus para o bem da sociedade, no caso, bem da igreja, no caso, bem da família. Não é? Deus foi quem instituiu a autoridade. E nós deveríamos sempre levar em consideração. Essa prática é uma prática bíblica. Ou será que é apenas uma prática eclesiástica? O que seria a concessão dessa honra, biblicamente falando? E nós vimos que honrar é dar a alguém o devido reconhecimento pelo trabalho feito. Trabalho com dedicação, com sacrifício e com esmero. A Bíblia não desestimula honrar alguém. Ela reprova o indivíduo querer buscar essa honra para si, ou fazer as coisas motivados por isso. Por isso, essa honra sempre vem de alguém que observa, que reconhece, e não da própria pessoa, que requer, que exige, que espera honra. Paulo escreveu essa carta aos Filipenses para agradecer a essa igreja por ter renovado para com ele o cuidado e ter enviado mais uma vez uma oferta para o sustento necessário em seu ministério. Capítulo 4 da carta, coloque aí os olhos no versículo 10 do capítulo 4, e aí Paulo esboça a razão pela qual ele escreveu essa carta. Ele diz no verso 10 do capítulo 4 de Filipenses: fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava a oportunidade. O verso 16 nos diz: porque até quando eu estava em Tessalônica, por mais de uma vez vocês mandaram o bastante para as minhas necessidades. O verso 18 diz assim: recebi tudo e tenho até sobra. Estou suprido desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram, que é uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo de que vocês precisam. Vejam a razão pela qual Paulo escreve essa carta. Um dos pastores da igreja em Filipos, de nome Epafrodito, havia ido também para auxiliá-lo no que fosse preciso. A igreja mandou um dos seus pastores para dar suporte a Paulo enquanto ele estava naquela prisão domiciliar em Roma. Foi ele quem trouxe a oferta. Epafrodito levou essa oferta e depois retornou com a carta aos filipenses, uma carta de gratidão. A igreja em Filipos estava preocupada com Paulo, que estava preso em Roma, na primeira prisão domiciliar. O capítulo 1 de Colossenses, verso 12 ao 21, fala isso. Ele diz assim: quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que eu estou preso por causa de Cristo. E os irmãos
em sua maioria estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. É verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, porém, pregam Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que assim podem aumentar meu sofrimento na prisão. Mas que importa? Uma vez que, de uma forma ou de outra, Cristo está sendo pregado, seja com fingimento, seja com sinceridade, também com isso me alegro, sempre me alegrarei. É a palavra de Paulo, porque estou certo de que, pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda a ousadia, como sempre também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Né? Então esse é Paulo, aprisionado ali em Roma, escrevendo agora de volta à igreja de Filipos uma carta de gratidão pelo cuidado que eles tiveram com a vida de Paulo naquela situação, inclusive enviando um dos seus pastores para ajudá-lo naquilo que fosse preciso. Na carta escrita, o apóstolo dá vários conselhos e várias orientações à igreja. Entre essas recomendações, destaca a ordem para honrar os seus pastores e líderes, Timóteo e Epafrodito. É sobre isso que eu gostaria de me ater com vocês hoje pela manhã. A honra devida a servos de Deus que desgastam-se no serviço do reino. Esse é o tema da mensagem, essa é a orientação que a gente recorta aqui de Paulo para a igreja. E a primeira coisa que eu gostaria de destacar para vocês é que a Bíblia, ela nos ensina a honrar as pessoas que se tornam dignas de honra. Jesus nos ensina que devemos dar o que se deve a quem de direito. Lá em Mateus capítulo 22, verso 15 a 22, ele diz que dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Nós devemos dar às pessoas o que é de direito. Quando Jesus foi questionado sobre se era lícito pagar impostos ao imperador romano, ao invasor que dominou sobre a região da Judéia e que cobrava impostos dos povos dominados, é lícito fazer isso? Devemos pagar impostos ao invasor, a um tirano? E Jesus responde, dai a César o que é de César. Ele pega uma moeda, que era a moeda do imposto, e diz, de quem é essa esfinge aqui impressa na moeda? É de César? Então dá a César o que é de César. E dê a Deus o que é de Deus. Pedro, seguindo o exemplo, replica esse ensino ao afirmar, na sua primeira carta, no capítulo 2, no verso 17, tratai a todos com respeito. Amai os irmãos, temei a Deus, honrai ao rei. Então, dê a cada um o que lhe é devido. Paulo ensina aos cristãos a dar o que é devido a cada grupo de autoridade. Lá em Romanos capítulo 13, versículo 9, ele diz, dai a cada um o que lhe é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. As autoridades eclesiásticas, ele diz, em 1 Timóteo capítulo 5, verso 17, devem ser considerados merecedores de dobradas honras, os presbíteros que presidem bem, especialmente os que se afadigam no ensino da palavra de Deus. Então a Bíblia nos diz que devemos conceder às pessoas aquilo que lhe é devido. Observe que a Bíblia não manda que você bajule pessoas, e sim que conceda o que lhe é devido a cada um dos grupos apresentados nos textos citados aqui. Então, a primeira coisa que nós podemos aprender da palavra aqui é que a Bíblia nos ensina a honrar as pessoas que se tornam dignas de honra.
Mas a segunda coisa que nós observamos é que esse reconhecimento e honra deve ser dado a todas as pessoas indistintamente. A quem deve ser dado esse título de reconhecimento? E Paulo aqui, especificamente, ele tinha muitos colaboradores com ele no trabalho do reino de Deus, no serviço do reino, mas ele apresenta à igreja em Filipos 2 que ele julga deveriam ser honrados pelos irmãos em Filipos. Timóteo é o primeiro, que no versículo 20 do capítulo 2 aí de Filipenses, ele diz que a ninguém tenham de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses. É por isso que ele recomenda Timóteo à igreja. É por isso que ele diz à igreja que a igreja devia honrar pessoas como essa. Porque eu não tenho a ninguém igual ao sentimento que eu tenho por ele. E por que eu tenho esse sentimento de afeição, de carinho, de respeito a Timóteo? Porque ele, com muita sinceridade, se preocupa e cuida dos vossos interesses, do interesse da igreja. Paulo faz distinção entre Timóteo e outros obreiros que por ali passaram. Parece até constrangedor, mas Paulo não tem assim, preocupações de sair bem na foto. No verso 21 ele diz que ou os outros obreiros que passaram por aí buscam os seus próprios interesses e não os interesses de Cristo. Por isso Timóteo, para mim, é uma pessoa que deve ser honrada pela igreja, porque sinceramente ele busca os interesses da igreja e não seus próprios interesses. Diz também que a igreja conhecia o seu caráter provado, pois serviu ao evangelho junto comigo como um filho trabalha ao lado do pai. O verso 22. Então o apóstolo Paulo sai aqui dizendo à igreja que ela deveria honrar, respeitar e seguir a orientação de pessoas assim, porque eles eram sinceros no que faziam, porque faziam as coisas preocupadas com o bem da igreja e não com o seu próprio bem, porque eram pessoas que, diferente de outros que buscavam os seus próprios interesses, ele buscava os interesses de Cristo Jesus. E que a igreja conhecia o caráter provado dele, pois ele serviu junto comigo ao evangelho como um filho trabalha ao lado do pai. Então o apóstolo Paulo sai aqui adjetivando a conduta de Timóteo no meio do reino, do serviço do evangelho, e por isso ele diz: honrem sempre e acolham a homens como esses. E o segundo, ele passa a apontar para Epafrodito. Quem era Epafrodito? Para Paulo ele era um irmão, cooperador e companheiro de lutas, diz o verso 25. E para a igreja em Filipos ele era um mensageiro e auxiliar nas necessidades do apóstolo, ainda o verso 25. Para comigo ele é um irmão amado, ele é um cooperador, um colaborador, um companheiro de lutas no evangelho. Para com vocês ele é mensageiro da parte de vocês para me auxiliar nas minhas necessidades. Foi vocês que o enviaram e ele tem estado comigo aqui, me dando suporte, auxílio, incentivo, apoio em minhas lutas e tribulações, em minhas algemas. Tem sido um bálsamo, uma bênção. É isso que Paulo está dizendo para eles. Epafrodito, ele amava a igreja, pois na impossibilidade de estar com os irmãos e sabendo que sofriam em saber das suas enfermidades, diz o verso 26 que ele tinha muita saudade de todos vocês e estava angustiado porque vocês souberam que ele adoeceu. Que coisa interessante, né? É uma carta de tantos elogios de Paulo a pessoas que não buscavam esses elogios. Pessoas que sinceramente estavam preocupados com o trabalho e a obra de Deus. Epafrodito amava a igreja
que ele pastoreava. Ele tinha muita saudade de todos vocês durante o tempo que estava aqui comigo em Roma. E ficou angustiado, porque ele soube que vocês tomaram conhecimento da sua doença, da sua enfermidade. E Paulo confirma que de fato ele adoeceu mortalmente, né? Diz lá o texto, de fato ele adoeceu e estava à beira da morte, diz o verso 27. Por este motivo, Paulo se apressou em enviá-lo de volta aos filipenses, logo assim que ele ficou bom da sua enfermidade. Diz o verso 28, por isso tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo novamente, vocês fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. Porque também me angustia o fato dele estar aqui, enfermo, doente, preocupado com vocês que souberam disso. Por isso eu me apressei, assim que ele melhorou, a levá-lo de volta, a mandá-lo de volta a vocês, para que vocês pudessem, vendo, ter alegria no coração, e eu sabendo que vocês estão alegres e aliviados, ter menos tristeza. Observe que não é a todos que se deve conceder essa honra, mas aqueles que se dão à obra de Deus com dedicação, com esmero e com sacrifício. E aí, passamos para a nossa terceira parte. O que a igreja deve fazer com pessoas, com líderes, com servos como estes? É isso que Paulo está aqui orientando a igreja. 3 coisas ele afirma que a igreja deveria fazer com pessoas assim como Timóteo e como Epafrodito. Primeiro, recebê-los com toda alegria no Senhor, diz o verso 29. E a ideia de recebê-los aqui é de recebê-los com acolhimento, com alegria, com amor, com respeito, com honra. Recebam com toda alegria no Senhor a pessoas assim, a servos que vocês veem nele essa dedicação, essa sinceridade, esse sacrifício, esse esmero em trabalhar para o reino de Deus, sem interesses próprios, e sim buscando sempre o interesse de Cristo e da sua igreja. Verso 29, não só recebam e acolham pessoas assim com alegria, mas honrem sempre a homens como esses. É o conselho de Paulo, honrar. E em terceiro lugar, porque eles deveriam ser acolhidos e honrados por causa da obra de Cristo, visto que por causa dos cuidados com a igreja, verso 30, eles chegaram às portas da morte. E apesar da ameaça, se dispuseram a dar a própria vida para suprir as carências e as necessidades da igreja. É essa a razão pela qual Paulo escreve essa carta. Essa é a razão pela qual Paulo orienta a igreja, observando o princípio da autoridade ensinada no 5º mandamento, a honrar os seus líderes, seus pastores, a observar aqueles que se dedicam à palavra e ao ensino, aqueles que presidem, que conduzem, que governam bem a igreja de Deus, aqueles que fazem isso com sinceridade de coração, aqueles que fazem isso acima dos seus próprios interesses. É isso tudo que Paulo está aqui atribuindo tanto a Timóteo quanto a Epafrodito, né? A quem deve ser dado essas honras? A quem deve ser dado um título de honra? Quais os critérios que devem ser observados nisso? Perfeição cristã? Não. Assim ninguém estaria apto a isso. Eu lembro que durante esses 151 anos dessa igreja, ela teve aqui 16 ou foi 18 pastores. Falo dos pastores efetivos. Mas a igreja deu esse título apenas a um pastor. Reverendo Benedito Matos.
Me lembro, quando eu estava começando o ministério, ele estava encerrando o ministério dele. E se tem uma coisa que a vida desse pastor me ensinou, e me chamou a atenção: Cláudio, aprenda e saiba terminar o ministério com honra. Nunca esqueça que a igreja não é sua, ela é de Cristo. E que você tão somente foi chamado para servir a Cristo, não é? Como amigo do noivo, cuidando da noiva do Senhor até que ele venha. Essas verdades eu observava na vida do pastor Benedito Matos. Durante 28 anos pastoreou essa igreja. Pegou essa igreja num momento muito delicado da sua história. A igreja acabara de sofrer um cisma, uma divisão. Estava vivendo um momento muito difícil de recuperação e resgate. Ele, pastor de uma igreja aqui em Recife, aceitou o desafio para vir pastorear a primeira igreja. E durante 28 anos, estabeleceu e conduziu essa igreja. Por que a igreja deu a ele esse título? Ela não amou e não respeitou os outros pastores que passaram por aqui? Claro que sim. Não se trata disso. É porque esse título de honra deve ser dado a alguém que serviu a igreja de Cristo com dedicação. Deve ser dado a alguém que serviu a igreja de Cristo com sacrifício próprio. Deve ser dado a alguém que serviu a igreja de Cristo por toda uma vida, ou por um longo período da sua história. É um título de reconhecimento bonito, né? Nem todos se habilitam a isso. A IPB, ela estabelece nas suas normas institucionais que para alguém receber um título assim, pelo menos tem que ter servido a igreja por mais de 25 anos. Ininterruptos. E feito isso com dedicação, com esmero, com zelo, ter terminado a vida e a carreira com honra. E sabe, nos dias de hoje isso é muito difícil. Todos nós devemos ter Cristo Jesus como nosso modelo de dedicação à causa de Cristo. Ele é aquele a quem devemos mirar e imitar. Aqueles que assim o fazem servem de estímulo e referência aos demais. Pensando nisso, o escritor da Epístola aos Hebreus nos advertiu nesses termos: lembrem-se dos seus líderes, os quais lhes ensinaram a palavra de Deus. Observem com atenção o resultado da vida que tiveram e imitem a fé que eles tiveram. Hebreus capítulo 13, versículo 7. Então, como nós também vimos aqui no passado, nesse período de orientação, a igreja deveria sempre honrar aos seus pastores para que eles pudessem desenvolver o trabalho do Senhor com alegria e não com gemidos, né? Então a honra, o respeito, a consideração deve ser dada a essas pessoas que assumem essa responsabilidade para que a igreja possa fazer com que essas pessoas desenvolvam o trabalho com alegria e não com gemidos, porque as lutas fazem parte do ministério. Eu lembro que quando eu cheguei aqui há 15 anos atrás, também a igreja passava por um momento muito difícil de relação entre ela e a sua liderança. E eu lembro que quando eu vim aqui, eu sentei com o conselho da igreja e fiz um desafio a eles. A igreja está machucada, está ferida. A igreja, nas últimas relações eclesiásticas com os seus pastores, feriu e se feriu. E seria muito bom, até para mim, eu brincava com eles de forma egoísta, né, que a igreja pudesse honrar essas pessoas que passaram por aqui.
Porque em fazendo isso, né, o trabalho que a gente desenvolver a partir daqui para frente vai ser abençoado. Porque se a gente não fizer isso, se a gente não reconstruir pontes, se a gente não dá honra a quem honra, se a gente não resgatar isso, evidentemente a gente não andará muito, porque uma casa dividida contra si mesmo não subsiste. E aí foi um trabalho de resgate, a honrar a liderança, a respeitar o conselho, os presbíteros, saber que eles têm sobre os ombros dele um fardo de decisões que não é simples nem fácil, que as pessoas não conhecem. Que esses homens levam as bordoadas e têm que resolver os problemas e fazem com que isso não chegue necessariamente à igreja. Então, é essa a mentalidade de Paulo, a tentar passar para a igreja em Filipos. A honra devida a pessoas que se desgastam pelo reino de Deus. E eu lembro que quando a gente, em 2009, convidou esses pastores que passaram por aqui no passado, para virem aqui, para pregar no aniversário da igreja, foi tão bom, foi tão gostoso o resgate, algumas reconciliações, e como a igreja desde então gozou momentos de paz, estabilidade e crescimento. A gente louva a Deus por isso. E por isso que eu quis trazer essa mensagem para vocês nessa manhã de hoje, fechando esse ciclo. Nós, durante esse tempo, nós buscamos Deus, nós pedimos a sua orientação, nós procuramos observar os princípios da palavra em relação a características e qualidades que devem ser manifestas em pessoas que Deus tem chamado para desenvolver um ministério à frente da igreja de pastoreio. No processo, no conselho, foi muito doloroso. Talvez foi o processo mais difícil que a gente experimentou até hoje, nesse tempo. Porque tivemos que tomar decisões difíceis. Mas em tudo, a gente tem plena consciência de que buscamos ser fiéis a Cristo, a sua palavra e ao bem da igreja. Que Deus possa nos abençoar, que a nossa igreja possa caminhar estável, segura, saudável, firme, que a gente possa vigiar o nosso próprio coração, que a gente possa orar como o Davi, que para mim é uma oração muito ímpar, para aqueles que estão na liderança, dizendo: Senhor, não deixam que sejam envergonhados por minha causa aqueles que esperam em Ti, nem por minha causa não sofram vexame aqueles que Te buscam, ó Deus de Israel. Essa é a oração daqueles que estão incumbidos de conduzir a igreja de Deus, porque conhecem a sua natureza caída e pecaminosa, e porque colocam diante de Deus a sua vida com transparência, para que o Senhor possa poupá-los de não ser responsáveis por ferir a igreja, por escandalizar a igreja de Deus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor derrame sobre nós graça e favor. A palavra de hoje é porque eu estou saindo de férias, estou aqui querendo... Vou descansar um pouquinho esses dias aí, para recuperar um pouquinho o ânimo e a força, para voltar com todo o gás. Que Deus possa nos abençoar e derramar graça e favor sobre nós. Eu sei que também, já colocando uma palavra aqui para a igreja, tem muitos irmãos que estão esperando serem recebidos na igreja, estão já agoniados, reclamando de vez em quando: por que eu não vou recebido na igreja? Que tanto tempo é esse? É porque um processo vem e a gente tem muitas tarefas para resolver. Nós vamos receber uma turma de pessoas no primeiro sábado de julho, dia 7. Você vai ser contactado. E uma outra turma no último sábado de julho, dia 27. E talvez uma outra turma em 10 de agosto. Então, assim, tenha calma e paciência que você vai ser chamado para ser examinado pelo conselho da igreja, para que no dia 11 de agosto, a gente está completando 146 anos de organização, 151 anos de história, de existência, e aí essas pessoas serão recebidas nessa data tão bonita da igreja, tá bom? Que Deus possa nos abençoar, que o Senhor derrame sobre nós sua graça, seu favor.